despejo. Eu não sei se vocês perceberam, mas os Estados Unidos marcaram, né, suas eleições para presidente agora, na mesma época das nossas eleições para prefeito. Aliás, todo ano é assim. Claramente, é uma cortina de fumaça que eles inventaram para a gente não prestar atenção e eleger qualquer merda para a prefeitura. A gente sabe que é isso. Eu sei que é isso. Assim, o Trump claramente foi uma grande distração inventada pela Record para a gente eleger o Crivella. Você sabe, 2016 foi isso. Inventaram o Trump lá, chamaram qualquer de reality show, eles acabou elegendo o Crivella e deu no que deu. Essa demora toda, inclusive, que os americanos estão tendo a contagem aí, que fica dias para contar, isso é enrolação, gente. Vocês acham que o americano não tem tecnologia para contar voto mais rápido? Claro que tem. Mas eles têm uma agenda mais importante que o Trump, que é fazer o carioca nem perceber que o Eduardo Paes, que ele está elegendo, é o mesmo Eduardo Paes que ele já elegeu 2 vezes. Não é um homônimo, é aquele cara mesmo, é igual. Só que ele está pensando no Trump quando vê lá, deve ser outro. Não pode ser que seja o mesmo, tem a cara de pau, está se candidatando outra vez, vamos votar nele. Por isso, chega de falar de Trump. Hoje vai falar de outra coisa, vai falar de Chaves. Não o venezuelano, mas o mexicano. Não o que vende barril, mas o que mora dentro do barril. Não aquele para quem disseram, por que não te callas? E sim aquele para quem disseram, cálice, 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 não me deixa louco! Por que falar do Chaves? Porque o Chaves uniu o Brasil. Sim, aparentemente Chaves é o seriado preferido tanto do meu irmão, que está aqui, quanto da redação do Greg News, quanto do Bolsonaro. Sim, o seriado preferido dele é Chaves. Deve ser porque ninguém tem paciência com ele. Deve ser porque ele está transformando um país num grande sanduíche de presunto. Quando ele chora, faz pi, 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 pi. Quando o filho dele chora... Quando o filho chora, faz co, 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 co. Desculpa por essa piada. Chaves... Quem pegar, pegou. Chaves está no imaginário de todo brasileiro. E no vocabulário da gente também. Afinal, foi ele que trouxe de volta a palavra gentalha. Ele é referência tanto positiva quanto negativa. Afinal, quando criticam as risadas do Greg News, na época que tinha uma plateia numerosa, sempre chamavam de risada de Chaves. Sim, essa risada do Chaves, mal sabem eles que isso pra gente é elogio. Né? E que a gente nunca conseguiu atingir aquela excelência acústica. Então, para conseguir esse tipo de som, você precisa manter uma plateia debaixo d'água, o que não é nem permitido no Brasil. Vocês perceberam claramente, eles estão numa plateia dentro de uma grande latrina, que eles dão descarga, ficam uns peru no meio, uns pavão para dar... Não pode no Brasil ter animais no meio da plateia, a gente seria processado pela Luísa Mel. Então a gente não pode ter esse tipo de risada do Chaves. Chaves é referência, hoje no Brasil, até em briga de ministro com o presidente da Câmara. Sim, depois que Rodrigo Maia acusou o Salles de destruir o meio ambiente e o próprio governo, o Salles ficou quieto por 4 dias. 4 dias. Até que depois de muito pensar, ele respondeu, né, com uma palavra só. E essa palavra era nhonho. Sim, o filho do seu barriga. Ele levou 4 dias para pensar nessa resposta e respondeu nhonho. Ele nem deu o trabalho de botar um verbo. Você é um nhonho. Não, ele só falou nhonho. E foi embora correndo. Ricardo Salles demorou 4 dias para falar isso. Acho que ele ia se dar bem mal numa batalha de rap. Imagino ele... me dá um tempo para pensar, minha mente tá vazia, eu volto pra batalha daqui a 4 dias. Mas como podemos ver, o Chaves continua sendo amado por todo o Brasil. Mas aquilo que ele representa, pelo contrário, ele continua causando repúdio no brasileiro médio. E o que é que ele representa, gente? Um sem teto. Sim, Chaves não tem uma casa e depois foi despejado das grades de todos os canais da América Latina. Esse assunto voltou à tona. Seria ele uma criança em situação de rua? Alguns fãs lembraram que não, porque ele morava na casa 8, ele só preferia dormir no barril. Então chegaram à conclusão de que ele seria uma criança em situação de barril. O programa de hoje é sobre quem não tem nem um barril, nem o pátio de uma vila para morar e mora na rua mesmo. Nessa pandemia, muita gente não teve como seguir a recomendação mais básica da OMS, que é a de ficar em casa. Eu não estou falando da nossa classe média alta, né, que não conseguiu ficar em casa e hoje está em situação de Leblon. Eu estou falando das centenas de milhares de pessoas que estão dormindo nas calçadas, viadutos, praças e marquises do país. Antes da pandemia, um levantamento estimou que havia pelo menos 222 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Mas esse número aumentou drasticamente esse ano. Ainda não teve nenhum levantamento oficial, então a gente acaba tendo que usar os dados que vêm das organizações que ajudam as pessoas nessa situação. Em São Paulo, o Movimento Estadual da População em Situação de Rua reportou que o número de pratos de comida doados, né, passou de 200 no começo do ano
para 2.000 por dia a partir de maio, chegando a 5.000 por dia em outubro. No início da pandemia, o Serviço Franciscano de Solidariedade montou uma tenda para distribuir refeições no centro da cidade, que é onde se concentram quase metade dos moradores de rua da cidade. Com apenas 4 meses de funcionamento, a tenda franciscana já tinha tido que distribuir 500 mil de refeições. Em outubro, esse número chegou a 1 milhão. Sim, ao contrário do que foi amplamente noticiado, não foi só o e-commerce que cresceu nessa pandemia. Os freios dizem nunca terem visto nada parecido. Uma fila enorme de pessoas que aguardam ansiosas para pegar uma marmita, um pão francês e um garfo de plástico. Segundo o Frei João Paulo, o número de refeições diárias servidas em todos os pontos de atendimento no centro de São Paulo passou de 2.000 em março para mais de 5.000 em maio. Hoje, o grande número de partilha que a gente tem desse pessoal são pessoas que tinham seu emprego, são pessoas que tinham uma casinha, já tinham saído da rua, tinham conseguido se reabilitar à sociedade, mas que infelizmente foram perdendo emprego, foi perdendo os bicos, que tinha muito, e desceram tudo novamente para a rua. Eu acabei de perceber que o Frei ele é uma espécie de padre hipster, né? Pô, daqui a pouco a Vejinha vai fazer uma matéria sobre quem são os franciscaners. No Rio, a Secretaria de Assistência Social teve que fazer mais de 28 mil atendimentos nos primeiros 3 meses de pandemia. Tanto que até o sambódromo foi adaptado com camas e pias para abrigar a população de rua, surgindo novas escolas. Provavelmente, imagino, né? Unidos do Bebedouro. Acadêmicos do Chuveiro, vem aí com Cobertor de Nilópolis. E em seguida, a Caprichosos de 100 Lares. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas que vivem nas ruas, né, foram infectadas ou morreram vítimas da Covid-19, porque não há nenhum levantamento oficial. O candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano, disse que eles não pegaram Covid porque eles são mais resistentes, já que eles não tomam banho. Russomano também disse que o comércio não pode parar. Ele defendeu o isolamento vertical para pessoas de risco. Deu o exemplo dos moradores de rua que, segundo ele, não fizeram distanciamento social e não foram tão contaminados pela Covid. Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente, porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não tem como tomar banho todos os dias, etc. Meu Deus. Eu acho que ele usa uma máscara transparente, ele faz questão que a gente veja a fuça dele, mas fica parecendo uma máscara que a criança fez na creche cortando a garrafa PET. Papai, pra você! Fofo, mas não funciona. Filho, obrigado. Cara, se não tomar banho te tornasse imune ao Covid, Celso, a epidemia não estava bombando na França, vamos ser sinceros. Já a ministra Damares, ela tem outra teoria. Ela acha que moradores de rua, aspas, não pegam o coronavírus porque ninguém pega na mão deles. Querida, se o vírus só passasse por contato físico, a pandemia também teria bombado em Curitiba. Vamos ser sinceros, curitibano já evita contato físico faz tempo. A reprodução deles é por mitose. Só tem contato físico na condição coercitiva, o curitibano. Tanto Russomano quanto Damares, eles tentam arranjar um motivo para uma premissa falsa, que é o fato de moradores de rua não estarem morrendo de Covid. Não sei de onde eles tiraram, ninguém sabe onde eles tiraram esse dado. Quando perguntado sobre sua fala, Russomano explicou que, aspas, se alardeava que moradores de rua e da Cracolândia seriam dizimados, seriam exterminados pela Covid-19. E não foi o que aconteceu. Então, a ciência tem que explicar muito para nós em relação à Covid-19. Russomano acha que os moradores de rua não morreram de Covid porque eles continuam lá. Mas isso não significa que muitos não tenham morrido. O fato deles não terem sido exterminados, como alardeado, pode ter outra explicação. Não para de chegar gente nova na rua. O Brasil está com uma enorme massa de desempregados. A gente já chegou a uma taxa de desemprego de quase 15%. Isso em setembro. São milhões de pessoas que, da noite para o dia, não têm mais condições de pagar um aluguel. Muitas tiveram que sair das suas casas ou foram despejadas. Isso aconteceu com famílias inteiras. E muitos são despejos que acontecem em sequência. Primeiro, a pessoa despejada do lugar onde vive por não conseguir pagar o aluguel. Aí muitos vão para ocupações urbanas e lá são removidas pela prefeitura ou pelo governo. São despejadas tanto por proprietários quanto depois removidos pelo Estado. Entre as pessoas que foram para as ruas, também tem aquelas que trabalhavam nas calçadas, vielas, avenidas, como guardadores de carros, catadores de material reciclável ou vendedores informais. Sem clientes, eles perderam sua fonte de renda e começaram então a passar fome, não tendo nem como voltar para casa. Vale lembrar que o Brasil foi declarado como um epicentro emergente da fome no mundo por um relatório do Oxfam, depois de ter aumentado em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. O aumento da fome no país durante a pandemia já é considerado epidêmico.
Ou seja, o Brasil vive hoje uma pandemia de coronavírus, uma epidemia de despejo e outra de fome. Morte, peste, trevas. Pela Bíblia, a próxima praga é a morte dos primogênitos. Fica de olho, Flávio, tá? Já foi denunciado, né? Agora estamos aí no aguardo que Deus faça a sua parte. A pesquisadora Adriana Salai, que estuda fome no Brasil, faz uma conta simples. Alguém que ganha um salário mínimo e tem 3 dependentes está numa situação de fome estrutural, porque o salário mínimo de hoje não alimenta adequadamente 4 pessoas com os outros custos de vida. Paulo Guedes já disse recentemente que aumentar o salário mínimo era condenar as pessoas ao desemprego. Mas manter o salário como está é condenar as pessoas à fome. Talvez a gente tenha que condenar o patrão a ter menos lucro, um pouquinho. A questão aqui é condenar o rico a não ter uma geladeira de skincare, por exemplo. Sim, isso é um negócio que existe, que rico tem uma geladeira no banheiro para passar um creme geladinho na nareba. Existe isso, tá bom, gente? Pode pesquisar. O relator para a moradia da ONU já fez uma manifestação pública pedindo que o Brasil pare de despejar pessoas durante a pandemia. Sim, ele disse, Brasil, apenas pare. Tá? E essa crise, aí, ela vai piorar. A alta do IGPM, que oscila em parte em função do dólar, vai provocar um aumento de 18% nos aluguéis a partir de dezembro. Sim, apesar da crise, apesar do seu salário não ter sido aumentado, provavelmente o seu aluguel vai aumentar. Muito mais gente vai ser despejada e vai acabar ocupando as ruas, ainda que temporariamente. É o caso do Arthur, que passou um tempo na rua depois que perdeu o emprego durante a pandemia. Arthur foi despejado. Depois de ficar desempregado, foi morar embaixo do viaduto. Hoje você está sujo, aí você vai reciclar, amanhã você vai estar mais sujo ainda. Então, cada dia que você fica mais sujo, as pessoas elas vão achar que mais você é mais nóia, mais morador de rua, mais perigoso. Apesar desse ser um fenômeno crescente, tem muitas coisas que as pessoas elas não sabem sobre a população em situação de rua. E para tentar entender quem são, o governo federal fez, em 2008, um censo entre a população de rua de todo o país. Foi a primeira pesquisa do tipo feita no Brasil e serviu para acabar com alguns mitos que existem sobre as pessoas em situação de rua. Foi ali que se descobriu que 71% deles têm fonte de renda, ou seja, não estão em situação de mendicância. E quase 59% têm uma profissão. Eu imagino que seja uma porcentagem maior do que entre filho de bilionário, por exemplo. A não ser que DJ, designer de joia, conte como profissão. Aí talvez. Por isso, é incorreto chamar todo mundo que vive na rua de mendigo. E mais ainda de mendigo. Mas isso é outra história, é uma questão, enfim, mais de língua mesmo. Mendigo é quem mendiga. E quem pede dinheiro por não ter uma fonte de renda real. Por exemplo, a Wikipédia, uma espécie de mendigo virtual, né? É a famosa Wikipédia. Aliás, doe dinheiro para a Wikipédia, gente, tá? Mas não são todas as pessoas em situação de rua que mendigam. A maioria vive de pequenos trabalhos, cata objetos recicláveis, vende mercadorias, faz bico em obras, mas ainda assim não consegue pagar o aluguel. Outro mito é o de que a maioria das pessoas que vivem nas ruas veio de outra cidade. O censo de 2008 mostrou que 52% dessas pessoas tinha família na cidade onde estavam, mas a maioria não mantinha contato com essa família. Tipo a gente, depois da eleição de 2018. Né? E tipo Chaves. O nome do seriado original, como a gente viu, é Chavo del Ocho. Por quê? Porque ele mora no 8. E não, aliás, não chama Chaves. Ele. Chavo é uma gíria mexicana para garoto. Eles traduziram no Brasil para Chaves. Não faz o menor sentido esse nome para uma criança. Uma criança chama Chaves. Eu tenho 3 filhos, o Pacheco, o Tavares e o Fonseca. O menorzinho é o Chaves. Não é, isso não é nome de criança, gente. A pessoa vira um Chaves depois dos 60, mais ou menos, que ela pode ter direito de chamar um Chaves. A maioria das pessoas em situação de rua, né, outra coisa que o censo descobriu, né, são homens negros, jovens, de baixa escolaridade e estão na rua há muitos anos. As principais razões que os levaram a viver na rua são dependência de álcool ou outras drogas, o desemprego e as desavenças familiares. Como disse o Arthur, o tempo que leva para uma pessoa ficar de vez na rua é de 3 dias. No primeiro dia, não tem onde morar. Você pega sua mochila, você vai dormir na rua. Mas no dia seguinte, você não conseguiu tomar um banho, e no terceiro, você já está sujo, mal cheiroso, fica difícil conseguir um emprego, consequentemente, sair da rua. Outro mito recorrente é o de quem pensa que a população em situação de rua não é mobilizada, né? Não é politizada. Existe, sim, um movimento nacional da população em situação de rua, presente na maioria das capitais brasileiras. Ele foi criado logo após a chacina da Sé, em 2004, quando 7 pessoas foram assassinadas a golpes na cabeça enquanto dormiam na Praça da Sé, em São Paulo. E outras 6 ficaram com graves sequelas. 5 policiais militares foram acusados pelo crime, mas até hoje ninguém foi preso. Foi esse grupo de ativistas que conquistou avanços importantes para essa população
como a inserção dessas pessoas no cadastro único, que dá acesso a vários programas sociais, a permissão para que tivessem atendimento no SUS, a sua inclusão como prioritárias em programas de habitação e no Pronatec, e finalmente a sua inclusão no censo de 2020. Porque acredite se quiser, até esse ano, o IBGE só contava brasileiros que viviam em alguma espécie de domicílio, deixando milhares de pessoas de fora da contagem da população mesmo. Até então, até esse ano, o censo brasileiro se comportava tipo um porteiro de boate que exige comprovante de residência para o sujeito entrar na festa da democracia. Desculpa, senhor, o seu nome não está aqui não está na lista telefônica, o senhor não existe. O desconhecimento ele acaba generalizando também as supostas soluções para a questão das pessoas em situação de rua. No Rio, por exemplo, policiais militares chegam a cobrar cerca de R$900 mensalidade dos condomínios para garantir que nenhum morador de rua durma nas calçadas. Anos atrás, a Prefeitura de São Paulo inaugurou os chamados bancos anti-mendigo, que eram bancos com divisórias para os moradores de rua dormirem no chão da praça em frente aos bancos, ao invés de dormir nos bancos. Nossos políticos são tipo o Dick Vigarista, são cheios de planos malignos que nunca funcionam. Mas a melhor ideia, sem dúvida, foi a do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que certa vez decidiu cantar para arrecadar dinheiro para os moradores de rua. Sim, cantar é a solução de tudo para o Crivella. É a única coisa que ele consegue pensar. O que eu vou fazer? Não sei o que fazer, gente. Vou cantar. Nasceu numa família tradicional, um nome conhecido na coluna social. Quem não gosta de samba, bom prefeito não é. Na perseguição que a Universal sofre em todo lugar, na dor de ver o seu líder levado à prisão. Ou seja, quando ele não sabe o que fazer, ele apela, né, para uma coisa que ele também não sabe fazer. É um paradoxo. E aí ele está cantando, ele percebe que ele não sabe cantar, ele fala, já sei, o que eu vou fazer? Vou cantar. Não, eu já tô. Deve ser muito difícil ser o Crivella. Eu gosto que essa última música que ele cantou, ele fala da dor de ter um líder preso na prisão. Assim, ele manda um salve para os manos da prisão, o Crivella. É um negócio constrangedor. Essas falsas soluções acabam tendo apoio popular, por quê? Porque tem muita gente que não suporta a presença da população de rua e culpa a pessoa por não ter teto. A primeira-dama de São Paulo, inclusive, acha que os moradores de rua eles precisam botar a mão na consciência. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. Tem ninguém melhor para dar uma lição de responsabilidade do que duas socialites no chá da tarde. Ela acha que as pessoas vão para a rua para ganhar dinheiro em cima do trabalho dos outros. A única rua que isso acontece, Bia, é a Faria Lima. Pouco depois, né, a própria Bia Dória foi fazer um perfil dos moradores de rua, quem sabe tentar desfazer a má impressão, mas ela conseguiu piorar. Geralmente, ou é bebida, ou é desamor em casa, ou é algum problema de químico, tal, as pessoas vão para a rua. E também tem os preguiçosos que a gente sabe, mas a gente não pode falar. Tem que só ajudar. Bia, preguiçoso é o pau do Dória, mas isso a gente não pode falar, né? Isso não pode falar, mas não tem como ajudar. Não quer ajuda, ele não quer ajuda. Pode ter 4 voluntários em volta dele, não adianta. Só quer saber de quê? Dormir na rua, João Dória. Fica dormindo. Fica lá o pessoal tentando dar uma animada, nada. João Dória, aliás, ele autorizou a guarda municipal a recolher o cobertor de pessoas que dormem nas ruas. Sim. Você sabe o que diz o Chaves, né? Quem dá e tira, com o diabo fica, sua mão se danifica, sua avó será maldita e sua sogra ressuscita. É só reparar em grupo de zap do condomínio e em página de Facebook de bairro. Né? Não tem nada que una mais o cidadão de bem do que o ódio contra quem vive nas ruas. Tem um movimento, por exemplo, em São Paulo, Me Devolva Higienópolis. Sim. Já pediu que o bairro fosse, aspas, limpo de mendigos.
Afinal, Higienópolis não é mais aquele lugar em que se não encontra morador de rua. É assim que ele se orgulhava do bairro. É um bairro que não encontra morador de rua. Sim, existe esse movimento Make Higienópolis Great Again. A TFP, para ele, tudo bem ficar lá. Não está sujando, não. Aquela TFP gigante lá não incomoda, né? É comum também ver jornais que dizem que a cidade está suja enquanto mostram fotos de moradores de rua, ou que chamam qualquer grupo de moradores de rua de Cracolândia. Olha como esse repórter fala do aumento de moradores de rua durante a pandemia em Goiânia. Eles tomaram conta das ruas, dominaram estacionamentos públicos, estão ocupando praças, invadiram monumentos turísticos e estão deixando a população com medo. Eu gosto que o repórter diz que eles estão invadindo monumentos turísticos e mostra um coreto. É o conceito deles de monumento turístico em Goiânia. Lugar menos atrativo para um turista na história. Principalmente esse coreto fica em Goiânia, no caso. Ele acha que, se não fosse os moradores de rua, tinha gente do Brasil todo para ver esse coreto, gente. É o sonho do Brasil conhecer o coreto de Goiânia, gente. Olha, crianças, para a excursão desse ano, vocês vão poder escolher entre Porto Seguro ou Coreto de Goiânia. Os mendigos já saíram de lá, aquilo tá uma beleza. Mas por trás dessa alegação aí do nosso repórter, né, tem um dos argumentos mais usados por aqueles que clamam pela remoção de todas as pessoas que vivem nas ruas, que é a ideia de que essas pessoas elas estariam ocupando indevidamente o espaço público. Cada dia mais é possível encontrar moradores de rua ocupando praças e outros locais públicos em Imperatriz. Eles se espalham principalmente pelo centro da cidade. Um assunto preocupante. Os moradores de rua que ocupam espaços públicos e até prédios abandonados onde eles dormem e usam drogas. O espaço público ele é para ser usado para lazer, para entretenimento, para o encontro, para o convívio das pessoas. E todo mundo pode frequentar e pode usar. Para moradia, não. Parece sensato, claro, o espaço público tem que ser público, mas eu queria entender, então, por que tem tanta coisa privada atravancando o espaço público? Carro, por exemplo. Já pararam para pensar quanto o espaço útil de uma cidade é ocupado por carro? Principalmente por carros grandes que servem para compensar, claramente, paus pequenos. Dá para despejar os carros estacionados das cidades, limpar o trânsito, melhorando a qualidade de vida de todos que vivem nas cidades, inclusive os moradores de rua, que com um transporte público mais eficaz, mais barato, podem custear a passagem para voltar para casa e não ficar dormindo na Sé para economizar. É o que estão fazendo várias metrópoles do mundo, como Madrid, Berlim e Paquetá. Vamos fazer uma conta simples, gente. Uma pessoa ocupa, em média, 1 metro quadrado numa rua. Um carro parado ocupa 6 metros quadrados. E andando é pior. A uma velocidade de 40 km por hora ocupa pelo menos 60 metros quadrados do espaço público. Mas vamos falar de um carro parado. Um carro estacionado ocupa 6 vezes mais espaço que uma pessoa na rua. E nem por isso a gente vê matérias de repórteres escandalizados. O centro vive uma epidemia de carros ameaçadores, matam mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo. Esse é o dado, aliás. Os carros matam mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo. Eu não tenho o movimento Devolva Leblon alertando para a ocupação do bairro por máquinas poluentes. O que suja para eles a cidade não é dióxido de carbono, é pobre. Se o morador de rua tivesse fantasiado de Corsa, podia ficar lá. Podia ocupar 6 vezes mais espaço. Ele podia ficar numa boa. Então a solução do morador de rua é ele virar um Transformer. Só nas maiores cidades do Brasil são realizadas cerca de 27 milhões de viagens de carro por dia. Desse total, 1/4 estaciona sem pagar um centavo nas vias públicas. Contando que a média de tempo desse carro parado seja de 4 horas, chutando para baixo que o custo desse estacionamento fosse de R$3, essas prefeituras elas estão deixando de arrecadar, no mínimo, 7 bilhões de reais por ano por cobrança desse estacionamento. Dava para ganhar uma grana só com artistas estacionando carro no Leblon. Todo dia tem uma notícia, vai lá e cobra. Só de artista no Leblon dava para fazer muito hospital. Mas tem outros exemplos ainda mais gritantes do mau uso do espaço público que, se solucionados, poderiam ajudar as pessoas em situação de rua. O maior hipódromo do Brasil, por exemplo, fica no Rio de Janeiro, embaixo do sovaco do Cristo Redentor. Um espaço de 640 mil metros quadrados, o tamanho de 3 Maracanãs e meio, na área mais cara da cidade, dedicado exclusivamente à corrida de cavalos, essa paixão do povo brasileiro. O espaço, claro, está decadente, com corrida que ninguém assiste, né? Afinal, quem quer ver um cavalo rodando em círculos, vai para o Palácio da Alvorada. Resultado, ninguém aposta. No jockey, no cavalo da Alvorada, misteriosamente, a gente está apostando ainda. Mas por aqui, ninguém se importa com o jockey e a prova é que eles estão devendo uma grana altíssima para a prefeitura, mais de R$1 bilhão só no Rio. Porque, além de tudo, eles nunca pagaram o ISS. O de São Paulo também está devendo uma quantia enorme. Ou seja, a gente tem tudo o que precisa para despejar os jockeys.
em instalar nesses espaços grandes condomínios populares e com muitos atrativos, a Lagoa, o Jardim Botânico e a Praia 10 Minutos. A criação de habitação popular em bairros nobres, aliás, é uma política que várias cidades têm adotado, como Paris, Barcelona, infelizmente não Paquetá. Até porque Paquetá não é uma cidade, Paquetá é um bairro do Rio que já tem um uso excelente do espaço público, que é o único cemitério de passarinhos do Brasil. É lá que está enterrado o Pica-Pau Amarelo, junto com a reputação do Monteiro Lobato. Outro exemplo de mau uso de espaço nas cidades são os imóveis abandonados ou fechados para especulação imobiliária. O Brasil tem cerca de 6 milhões de imóveis vazios. 6 milhões de imóveis vazios. Dava para despejar os especuladores, ou pelo menos taxar quem especula com imóvel vazio, e com valor arrecadado subsidiar os aluguéis sociais, que dariam casa a muita gente que não tem moradia. O que a gente encara com naturalidade a opção da rua, né, por tanta coisa inútil, inanimada, mas parece se preocupar tanto em remover pessoas que não têm outro lugar para ir. Afinal, para que serve a rua mesmo? As ruas são, antes de mais nada, um lugar de passagem, de circulação e acesso a tudo que tem na cidade. O que deveria causar ojeriza nas pessoas é tudo estar atravancando as ruas. Um bom prefeito tem que despejar carros abandonados, despejar jockeys com quem ninguém se importa, especuladores, latifundiários urbanos. Mas as ruas, além de passagem, são o lugar mais público que a gente tem. E público significa o que é de todo mundo, e todo mundo mesmo. Sobretudo daquelas pessoas que, infelizmente, só têm a rua e que, por isso mesmo, não podem ser forçadas a sair de lá. Para tirar as pessoas das ruas, é preciso criar programas de saúde, educação, capacitação e estímulo à empregabilidade dessa população. E, mais do que tudo, é preciso fazer o óbvio da moradia. Uma das soluções mais eficazes seria a locação social de imóvel. Nesse modelo, os moradores pagam entre 10% e 15% do que ganham para se manterem no espaço, evitando, assim, que sejam despejados por falta de grana para o aluguel. E aí eu me lembro da Bia Dória, porque a Bia Dória, ela acha que a pessoa em situação de rua, ela não deveria ganhar uma marmita, porque se ela ganhar, ela vai achar que a rua tem um atrativo, sim, que é a comida. Para ela, o certo seria essa pessoa ser forçada a ir para um dos abrigos oferecidos pelo Estado. Ela que, apesar de ter direito a morar no Palácio Bandeirantes, que é tipo a maior havan já construída na história, ela mora numa casa que ocupa um quarteirão inteiro. Por quê? Porque é mais atrativo. Eu nunca pensei que eu diria isso na minha vida, mas talvez a Bia Dória tenha razão. A pessoa que não tem uma casa, ela deveria achar melhor buscar assistência social do que ficar na rua. Mas isso gera uma pergunta. Por que tanta gente acha mais atrativo ficar na rua, dormir na rua, comer na rua, apanhando a polícia na rua, do que procurar ajuda do Estado? Provavelmente porque a cidade que o marido dela governava e o Estado que o marido dela ainda governa não conseguem oferecer nada mais atrativo do que a própria rua. Quando até morar na rua parece atrativo, como ela diz, você percebe que faltou muita competência de quem está no comando. Então, claramente, a saída não é parar de dar a pouca caridade que as pessoas recebem para forçar elas a serem estocadas em abrigos piores do que a rua. Mas existem várias saídas, como a gente viu, uma delas é oferecer casas e não galpões, onde essas pessoas possam entrar e sair de acordo com seus próprios horários, não os horários quase militares dos abrigos. Uma dica, tem mais imóvel abandonado em São Paulo do que gente na rua. Que tal, além de oferecer, marmita, oferecer também assistência psicológica, documentos novos, empregos viáveis, que possam ajudar, inclusive, a melhorar a limpeza das ruas. Dinheiro tem. É só cobrar um pouco mais dos carros ou das casas que têm o tamanho de um quarteirão. E que tal oferecer uma forma de mediar conflitos familiares em vez de estigmatizar ainda mais essa turma? Que tal tirar carros de circulação e transformar os clubes de golfe em centros de acolhimento? E com um espaço gigantesco sobraria fazer um grande parque aberto para a cidade inteira. Porque até quem tem casa, como eu, gostaria de se sentir um pouco mais atraído a passar mais tempo na rua. Esse foi o Greg News. Semana que vem tem eleição municipal e para não ser despejado, despeje quem merecer e fique de olho em quem quer te despejar. Bom voto! Até semana que vem!